Meus irmãos e minhas irmãs, o Brasil está realmente absurdado com a invasão do PT numa igreja católica, né, lá de Curitiba, liderada aí por um vereador do PT. O Brasil viu uma turba de pessoas ali invadindo a missa, né? E então ali fazendo discursos antirracistas a respeito daquele rapaz que é africano, que foi morto lá na semana passada, inclusive, não tem nada a ver com essa semana, lá no Rio de Janeiro, que você acompanhou aí, deve ter visto alguma coisa. Ele foi lá, trabalhava num quiosque, foi lá pedir o salário e aí deu uma discussão e mataram o indivíduo, né? Deu uma briga lá e mataram o indivíduo de forma violenta, tudo mais. E eles então entraram aí fazendo um baita discurso contra as pessoas que estão na igreja, aquele discurso de esquerda normal, né? Mas por que as pessoas se escandalizam com isso? Eu queria perguntar para os brasileiros, por que o escândalo? Porque assim, o bom filho a casa torna, os maus também, né? E como a igreja criou o PT, olha aí o PT voltando para a igreja e fazendo das suas. É só isso. Sabe, o PT é cria da igreja, é cria da teologia da libertação. E toda essa parte aí, né, tudo isso de esquerda implantado no Brasil, a igreja falsa aí, o pessoal da teologia da libertação, comunista da igreja, tem assim uma responsabilidade imensa na implantação do comunismo no Brasil. Inclusive, como eu disse, o PT, pode procurar aí documentos históricos, é cria desse pessoal. E agora eles estão invadindo as igrejas para protestar. Eu queria saber, né, queria perguntar para esse vereador, por que não protestar na praça, né? Por que não protestar numa avenida, de repente até fechar lá o trânsito, uma pista lá, Curitiba, né, capital, tem várias pistas de velocidade, de repente lá tem 3 pistas, interrompe uma ou duas, já é suficiente para atrapalhar a vida de todo mundo. Protesta e aparece na TV, por que tem que invadir a igreja? É absurdo. É absurdo, inclusive li uma notícia, a Câmara Municipal está estudando cassar justamente o mandato dele, por esse ato que ele fez. Mas aí vamos ver o lado da igreja. É assim, cadê o padre? Porque nas filmagens que eu tive acesso, que eu vi hoje na internet, cadê o padre? Dizem que ele pediu para o pessoal sair, não sei o quê, mas quando a câmera entra atrás do movimento, os fiéis já saíram, o padre também já. Eu queria perguntar para vocês assim algumas coisas muito básicas. Se nós, da Igreja Verdadeira, fizermos uma passeata e entrarmos missa dentro, será que os leigos vão sair também e o padre também? Ou será que o padre é o primeiro que pega o microfone ou dá sinal para alguém lá botar a gente para fora e vem os leões de chácara botar a gente para fora? Porque quem não usa chácara é isso que está acontecendo muitas vezes. Então, primeira pergunta. A segunda coisa que eu queria colocar para vocês é a seguinte, pode ficar despreocupado o Brasil, o Senhor não está mais na igreja, o Senhor não está mais nessa igreja. A partir da hora que Jorge Mário Bergoglio tomou o poder do verdadeiro Papa, tirando por um golpe de Estado o verdadeiro Papa, que é o Papa Bento XVI, e colocando o prisioneiro lá dentro do Vaticano. A partir dessa hora, todos os sacramentos dessa igreja são inválidos, porque é assim, todo o clero não está mais em união com o verdadeiro Papa. Lembra daquele desenho que eu fiz aqui, aquele gráfico? Então você tem Jesus, a cabeça da igreja é invisível, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, a cabeça é invisível, logo depois o clero e aí então os leigos. Se o clero e os leigos se bandearam para o lado de Jorge Mário Bergoglio, uma parte dos leigos, o clero, todo mundo foi para lá. Bom, Jesus está aqui justamente o Papa Bento XVI, não tem ninguém no clero e nós dos leigos, da parte dos leigos. O sacramento continua conosco. E não com eles, porque lá a igreja é anticristo, filho do demônio, aí você tem a Pachamama, Jorge Mário Bergoglio, o clero excomungado que o seguiu e os leigos que estão enganados lá, muitos deles, tem uma boa parte aí que sabe bem o que está fazendo. Então a gente não deve ficar preocupado, o Senhor não está mais lá. Não é mais aquela igreja que você ia até o tempo do Bento XVI, pode ficar sossegado. Em terceiro lugar, por que o padre não pegou o telefone e ligou para a polícia? Garanto que rapidinho eles vinham lá. E o bispo,
existe lei contra a discriminação religiosa no Brasil. Por que o bispo não acionou os advogados que ele tem na mitra diocesana e está processando a partir de hoje o indivíduo? Não, lançou uma nota lá que é muito morna. A nota que ele lançou, não, porque foi desrespeito, não, porque... Bom, eu tenho que falar alguma coisa. O Brasil, os católicos do Brasil ficaram aí escandalizados, vamos falar alguma coisa e não vamos fazer rigorosamente nada. Vai ter segurança daqui para frente na porta dessas igrejas, porque em Taubaté, em igreja evangélica, tem segurança, os homens de preto. Igreja evangélica. Não venha me dizer que a igreja católica não tem dinheiro para pagar segurança quando a igreja evangélica tem. Ah, por favor, me poupa. Me poupa de mentira. Cadê o circuito interno da igreja, inclusive, com as imagens desse pessoal todo? Só a imagem de celular. Cadê o padre? Se eu fosse o padre, eu não saía do altar, o que é isso? Eu ficava lá. E se querem me derrubar, me derrubem. Se querem me agredir, agridam. Se querem me matar, eu sou mártir por Jesus. Mas a gente está falando da verdadeira igreja. Isso aí é a igreja bergoliana. Nós não veremos esse tipo de coisa. Então não fique escandalizado. Não fique escandalizado. Isso daí simplesmente é esperado. Isso tudo é esperado. O pessoal fica, não, estou tacando fogo nas igrejas. Vai acontecer mesmo. Vai acontecer, eles insuflaram, esse pessoal da igreja, esse pessoal comunista de esquerda cria dessa gente toda no mundo inteiro. Tem sempre a igreja aí, né, aquela parte comunista insuflando esse pessoal e simplesmente assim, incentivando. Começa o movimento da teologia da libertação na Rússia, nos porões da KGB, da União Soviética. A União Soviética é essa que tinha dominado uma boa parte dos países em volta dela, levando todo mundo no chicote, implantando o comunismo a ferro e fogo, perseguindo a religião verdadeira. Essa gente simplesmente vê que não pode contra a religião, criam nos porões da KGB, que é o Serviço Secreto Russo, depois mudou o nome, mas era o Serviço Secreto Russo com esse nome, nos porões da KGB eles criam a teologia da libertação. Chama um monte de padre aí fazer reunião lá, os caras vão e depois eles trazem a teologia da libertação aí semeando, né? A abelhinha, vai de lugar em lugar. Lembra alguém a abelhinha? Vai de lugar em lugar, né? Pulverizando, né? Ovilhando ali o comunismo, insuflando. E aquilo deu nisso, Aquilo deu nisso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos de oração por nosso Senhor Jesus Cristo, porque é assim, né? Essa daí que você viu foi só a segunda invasão da igreja, na verdade a primeira foi desse pessoal que acolheu o falso Papa, o Papa invasor que deu o golpe no verdadeiro Papa Bento XVI. E depois disso, então, expulsaram, né, justamente Jesus, quando definitivamente consagraram aí a igreja a deuses pagãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.